E o Thiago Nunes, hein? Thiago Nunes, o homem dos 8 jogos e 2 pontos. Perdeu para o Grêmio jogando com o Ceará e tinha perdido para o Ceará jogando com o Grêmio. Que momento! Mas falemos de Grêmio, falemos de coisa boa, falemos dessa vitória importantíssima no finalzinho da manhã desse domingo na Arena do Grêmio. Enfim, uma vitória para respirar, para dar mais uma oxigenada, para não ficar para trás, né? Como eu havia falado no meu Twitter antes, olha, não é querendo ser dramático, mas essa vitória é apenas um pequeno passo rumo ao nosso objetivo, né, de escapar. E uma não vitória são 2 saltos gigantescos pro sentido oposto, né? Eu acho que era um jogo que a gente tinha muito mais a perder do que a ganhar, mas felizmente a gente conseguiu fazer o dever de casa. Eu acho que, né, mantém o Grêmio naquele bloco ali do topo do Z4, digamos assim, sem perder os últimos times não rebaixados de vista, mantendo uma pontuação ali mais razoável e mantendo acesa, né, essa esperança aí de uma retomada, que com o Filipão a gente finalmente conseguiu ver luz no fim do túnel. Se ele mantiver esse aproveitamento, a gente escapa, então é mais ou menos nisso que a gente se apega. Sobre o jogo em si, né, eu tinha falado do Diego Souza antes da partida, num outro vídeo. Aposto que quem viu aquele vídeo lembrou de mim na hora do gol, né, que talvez fosse um renascimento do Diego Souza, mais magrinho, mais interessado. Acho que não foi grande coisa assim a atuação dele, mas deixou guardado, né, guardada a bucha. É o que importa, um gol importantíssimo ali, o primeiro da partida. Enfim, mas daí falando de Diego Souza, a gente já começa a entrar nas ausências, né? Acho que foi um jogo em que as ausências chamaram mais a atenção do que as presenças. Diego Souza não chama atenção, porque a gente conhece, sabe que tá ali, tá no grupo, tá treinando, emagreceu e tal, mas a ausência do Borja, né? Uma ausência sobre a qual eu falei até antes do jogo, que era bem provável que ia acontecer, porque a logística foi mal feita lá com a Colômbia e ele acabou chegando tarde, num voo desgastante. Se eu não me engano, o Borja ficou 12 horas em translado, em viagem e tal. Isso é cansativo. O cara chega na véspera do jogo, sem concentrar, sem treinar, com algum desgaste do próprio jogo da Colômbia e da própria viagem, né? Então o Borja é mais compreensível. Mas daí a gente vê que o próprio Vicha Sante não jogou, né? E aí já foi um pouco estranho. Bom, a escalação do Grêmio, quando a gente recebeu ali na manhã de domingo, a gente já pensou, meu Deus, será um longo domingo, né? Porque ela foi um pouco impressionante, assim, né? O Campas fora, o Vicha Sante, que a gente achava que jogaria fora, a dupla de zaga que a gente achava que seria a nossa dupla em tese titular, né? Jeromel e Kahneman, fora, o Jeromel nem relacionado. Breno e Chapecó, eu tava achando que o Filipão ia começar aos poucos a voltar com o Breno. Até mesmo hoje na entrevista coletiva ele disse: não podemos punir o pessoal que vai para a seleção, né? Como o próprio Breno, e agora não vamos fazer isso também com o Borja. Ou seja, legal, o Diego Souza jogou bem, tá ali, tá disponível, mas a tendência é que o Borja volte, né, aos poucos e tal. Mas com o Breno tá sendo feito, né? O Filipão até se contradisse um pouco. Eu acho que ele quis dizer que aos poucos o Breno deve ganhar chances, talvez nesse jogo aí contra o Flamengo da Copa do Brasil, que pelo visto o Grêmio vai jogar, né? Esse é outro papo para depois, mas né, vai lá, joga Breno, se tiver sem ritmo, se tiver com algum problema, não dá nada, é um jogo que não vale grande coisa. Eu acho que eles têm um planejamento de dar umas chances pro Breno para de repente até ele retomar uma titularidade eventualmente, não sei exatamente qual é o plano ali, mas o que mais me chama a atenção dessa história toda é a dupla de zaga e o Campas, né? Cara, a dupla de zaga, assim, o Jeromel e o Kahneman, eles estão há muito tempo nessa ondinha de lesão, de não joga um, joga o outro.
Começou assim, na verdade, né? Jogava um, não jogava o outro. A gente tinha poucas vezes a dupla em campo, né? Agora já estou numa onda de que não joga nenhum, né? Muitas vezes não joga nenhum. Isso é muito preocupante, porque daí tu não poder contar com eles significa que tu vai ter que ter zagueiros importantes, de peso, confiáveis no elenco, né? Não são meros coadjuvantes, como se pensou em tempos atrás, trazendo Paulo Miranda, David Braz, pensavam assim em tipo, coadjuvantes, quando tinha que entrar no momento pontual, entra. Agora já não é bem assim o pensamento. E sobretudo, considerando que o Juan tá vendido já, né, e sai no final do ano, isso é mais alarmante ainda. Mas o que me chama atenção dessa história toda, cara, eu confesso que sim, o Jeromel não me chama tanta atenção, porque o Jeromel, ele já tem seus 30 e vários anos, né? 36, se eu não me engano, 37, pode ser, 36 eu diria, assim, agora me fugiu um pouco a idade dele. Mas é algo assim perto do Diego Souza, assim, sabe? Querendo ali, já, ok, dá pra entender que de repente o ritmo, né? Agora, o Kahneman é novo, cara. O Kahneman E o Kahneman tava no banco hoje, isso que eu acho estranho, cara. O cara de novo no banco, se ele tá no banco, me parece uma opção, sabe? Ou ele tá sem ritmo, tá ainda com desconforto, mas daí por que queria pro banco, sabe? Isso tô achando, é o que eu acho mais estranho. É o Kahneman. O quê? Vai dizer que o Kahneman virou reserva do Rodrigues. Cara, ele tem que estar muito mal para virar reserva do Rodrigues, com todo respeito ao Rodrigues. Mas eu tô aqui principalmente exaltando a qualidade do Kahneman, sabe? A importância do Kahneman, até mesmo anímica para um momento como esse que a gente está passando. O Kahneman é um cara que, porra, ele cresce em jogo encardido, em momentos mais difíceis e tal. Tô achando muito estranho. O Kahneman tem 30 e poucos anos, e poucos mesmo, assim. O Kahneman não tá na... O Kahneman é bem mais novo que o Jeromel, sabe? Essa do Kahneman eu quero observar aí os próximos capítulos, ver o que vai acontecer. Mas ele simplesmente por opção técnica virar banco do Rodrigues, olha, eu não consigo engolir. Eu acho que o Filipão mencionou hoje na coletiva a velocidade dessa dupla de zaga mais jovem, né, que eles são muito rápidos, talvez ele esteja achando o Kahneman um pouco lento. Cara, eu não sei o que está passando. Pode ser só uma questão de ritmo mesmo, que daqui a pouco o Kahneman volta e vamos acompanhar. E o outro ponto que chama muita atenção é Campaz, né? O Campaz, cara, é muito louco, porque ele chega contratado e rola uma correria para conseguir colocar o cara no bid para poder participar da Copa do Brasil, não sei o que. O cara desembarca, ele praticamente é apresentado aos colegas no vestiário, farda e entra e joga, sabe? O cara não sabia nem o que estava acontecendo e jogou. Aí agora ele tem 2 semanas integrado ao grupo, treinando, concentrado, blá blá blá, e não joga, sabe? O que será que aconteceu? Será que o Filipão entendeu que ele não é tudo isso que o Grêmio achou? Isso me assusta um pouco. Esse ponto me assusta um pouco. O ponto onde eu quero me apegar, que eu acho que talvez tenha sido por aí, e óbvio que o Filipão não vai dizer coisas como essa, né? Ele tem que dar uma volta e tal. Não, o Campaz tá aqui, tá integrado. Quando eu precisar eu vou usar. Mas ele veio com esse cartaz de contratação mais cara da história do Grêmio, não sei o quê. Cara, o que eu pensei, vou tentar aqui não ser preconceituoso e desrespeitoso, né, para com os colombianos, mas eu tenho uma sensação que, sobretudo, colombianos ofensivos, né, do meio para frente, eles não são assim o primor de entendimento tático, sabe? De movimentação, de responsabilidade, de marcação. Eu lembro do Pereira que jogou no Grêmio, lembro? Não era mau jogador, mas, cara, ele ficava impedido o tempo inteiro. Parece que ele não entendia a regra do impedimento, assim, sabe? Então, eu acho que... eu tô generalizando, é claro que, né, tô sendo tosco, assim, na generalização, mas eu acho que, via de regra, o futebol colombiano não é... né, se o Campaz fosse, sei lá, cara, inglês, italiano, talvez, assim, ele já viesse com um outro entendimento tático. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, soma isso ao fato de ele ter 21 anos, eu acho que foi por aí que o Filipão pensou, cara,
vou botar o Alisson. O Alisson, que o Filipão já disse que é um jogador que todo treinador do mundo gostaria de ter, porque né, tem uma questão tática e movimentação e volta para ajudar o lateral e faz isso e aquilo quando joga no ataque, né? Então eu acho que daí o Filipão confiou nele para fazer essa função mais de meio campo ali. E o Alisson, de fato, é um jogador útil, um jogador que se entrega, que faz um feijão com arroz, vira e mexe ali bem feitinho. Não tem nada contra o Alisson, mas me chama a atenção a ausência, né? Não a presença, a ausência do Campaz, que veio badalado e veio como solução do meio de campo para resolver, né? E aí, não sendo o Campaz, também não é o Jean-Pierre, que é outra coisa que chama atenção. Não sei se até agora, não sei se o Jean-Pierre está em condições, agora me falhou a memória aqui, mas o fato é que o Filipão iniciou dando muita chance para o Jean-Pierre e chegou o momento que ficou claro que, tá, beleza, já entendi, não, para este momento, pelo menos, que o bicho está pegando, não vai rolar. Enfim, são os pontos que mais me chamam a atenção, mas o saldo, sem dúvidas, foi positivo, um Grêmio que se mostrou competitivo, não fez uma partida de encher os olhos, de a gente chorar de alegria, de um massacre contra o Ceará e não sei o quê, mas jogou organizadinho, a lá Felipão, né, com um propósito bem desenhadinho, conseguiu o resultado, não se aloprou depois disso e conseguiu segurar uma vitória importantíssima. É isso, vamos aos pouquinhos, degrau a degrau, deu para dar uma respirada e por hora é o que a gente precisava. Feito, era mais ou menos isso, falou, abraço.